Irmãos, a paz do Senhor. Dando continuidade à nossa série de mensagens na carta de Tiago, eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no capítulo 1 de Tiago. Nós estaremos lendo os versos 16 até o 18. E hoje nós queremos estar compartilhando com os irmãos, ministrando sobre a vida dos irmãos, sobre a origem do bem. Amém? Vamos ler a palavra. Todos nós encontramos. Diz a palavra do Senhor: Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias de suas criaturas. Nós já oramos, podeis assentar. Bom, meus amados, nós vivemos num mundo onde muitos questionam o que é verdadeiramente bom. E nessa realidade em que vivemos hoje, nós precisamos nos atentar para o que a palavra de Deus tem a nos dizer. Na semana passada, nós estivemos conversando com os irmãos, ministrando o coração dos irmãos a respeito da origem do pecado. E o que enfatizamos na semana passada foi a importância de nós sabermos diferenciar o que é provação e o que é tentação. Porque o que vem na nossa mente, meus queridos, é que muitas vezes nós nos pegamos, estamos assim, em alguns momentos da nossa vida, nós analisando os nossos comportamentos diante de Deus, principalmente quando nós pecamos diante dEle, às vezes, nós temos a tendência, meus queridos, de usar o nosso pecado como se Deus estivesse nos provando através do nosso pecado. Mas nós deixamos bem claro na semana passada que há uma diferença muito grande. E inclusive falamos também que a mesma raiz da palavra no original para provação e tentação, elas vão abranger essas duas palavras, mas elas possuem um significado diferente e inclusive aplicado em contextos diferentes. Então nós falamos na semana passada a respeito sobre tentação e provação e tratamos acerca desta realidade para que pudéssemos também perceber e saber diferenciar e discernir qual é a fonte dessas duas realidades na nossa vida. Então, isso foi o que nós tratamos na semana passada. Agora, na noite de hoje, nós queremos conversar com os irmãos a respeito da origem do bem. E por que nós falamos a respeito desta questão em que o mundo possui muitas pessoas que questionam o que é verdadeiramente bom? Porque nós precisamos, principalmente enquanto crentes eleitos no Senhor, de saber qual é a origem do bem. Tiago, como nós já conversamos, ele vai escrever para cristãos confusos, cristãos que estavam passando por provações e tentações. Portanto, o autor aqui, ele vai encorajar os seus leitores a buscar sabedoria, a fortalecerem a fé e a demonstrarem, através desta fé, obediência a Deus. Mas, na realidade aqui do contexto de seus destinatários, meus irmãos, alguns começaram a pensar que o mal personificado através de suas tentações poderia, como já falando, estar vindo de Deus. Inclusive tratamos isso especificamente no verso 13. E Tiago, ele vai perceber esta realidade entre seus leitores e vai trazer uma orientação, corrigindo-os, principalmente no versículo 14. Se nós atentarmos aí para a leitura, ele vai usar esse início, ele vai abrir o início do versículo
dizendo ao contrário, ou seja, ele estava se referindo ao que estava sendo orientado no versículo 13, quando ele diz que ninguém é tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém, mas ele vai dizer que é ao contrário. No verso 14 ele diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Esta é a correção que Tiago vai trazer para os seus leitores, inclusive afirmando que cada um é seduzido pelos seus próprios desejos. E então ele vai concluir esse tema fazendo ênfase sobre a alegria de estarmos passando por provações. Inclusive comentamos e falamos com os irmãos na semana passada, e que a questão de estarmos alegres com relação às provações é ter uma consciência de que nós somos colocados, inseridos num processo pelo próprio Deus, para que fôssemos amadurecidos, para que pudéssemos galgar o degrau da maturidade espiritual, maturidade cristã, tendo discernimento. E neste processo, Tiago também vai chamar os seus leitores a que permaneçam humildes, pois se assim eles permanecerem, eles vencerão as tentações. E nesta orientação que Tiago vai trazer aos seus leitores, ele está redirecionando os seus destinatários, fazendo com que eles percebam a natureza do Deus a quem eles servem, revelando assim que a verdadeira origem do bem está em Deus. Por isso, diante desse contexto que colocamos aqui agora, fizemos aqui agora, nós precisamos observar algumas abordagens que Tiago vai fazer nesses versículos que acabamos de ler, do 16 até o 18. E o primeiro deles que precisa ser percebido é que ele vai nos trazer um alerta contra um engano que as pessoas têm sobre Deus. O versículo 16, ele vai dizer assim: não vos enganeis, meus amados irmãos. E qual seria o alvo desse alerta? Ele vai dizer no versículo 16, se dirigindo aos seus destinatários, chamando-os de crentes amados. Mas mesmo eles sendo crentes amados, alvos de sua atenção, de seu cuidado, Tiago ele tinha a consciência de que eles também eram vulneráveis ao erro. E ao iniciar o verso, ele vai declarar desta forma: não vos enganeis. E ele, nesse contexto, ele vai usar o termo grego planaeste, que está no presente passivo do imperativo, que aqui carrega o sentido de parem de ser enganados, ou não continuem a se deixar enganar. E como é que nós podemos entender isso? Eles estavam aceitando serem enganados, ou estavam aceitando serem orientados pelo engano. E Tiago veio corrigir isso. E nesse contexto, nessa realidade aqui, o apóstolo ele vai ser bem pastoral ao lidar com o assunto, chamando os seus ouvintes de amados irmãos, como já falamos. Ele estava chamando a atenção daqueles crentes, pois eles estavam sendo iludidos. E ele vai dizer, afirmando: não continuem a se deixar serem pegos pelo engano, ou seja, não continuem a se deixar enganar. A palavra aqui também, ela carrega a ideia de extravio, de desvio. É como se o autor estivesse gritando: não se percam. Não se deixem convencer por inverdades, ou seja, pela mentira. E o que é que devemos tomar cuidado para não andarmos enganados? Tiago vai deixar bem claro
a respeito da ideia de que Deus seria o tentador, pois essa era a ideia que estava no contexto, na cabeça daqueles irmãos. Esse era o cuidado que Tiago estava tendo com os seus leitores. A ideia de que eles tinham que Deus seria a fonte da tentação. Portanto, além de ser a fonte da tentação, o culpado pelos nossos sofrimentos, podendo, através desse pensamento, sermos conduzidos ao engano. Inclusive, o perigo está aqui, meus irmãos, e que nessa realidade, isso é tudo que o inimigo das nossas almas, o diabo, o Satanás, é o que ele quer. Ou seja, a falta da certeza de quem Deus é. Se Deus, ele de fato, de verdade, é a fonte do engano, é a fonte da tentação, é isso, e é nessa realidade que o inimigo, ele vai trabalhar na cabeça do crente, ou seja, a nossa falta de certeza de quem Deus é. O autor vai conectar aqui o tema principal de sua carta com essa exortação que acabamos de ler, quando ele diz: não vos enganeis, ou seja, amados, eu quero que vocês estejam alertas, acordem. Pois uma das grandes ênfases de Tiago em seu livro é conduzir os seus leitores à verdade, e não somente conduzi-los à verdade, mas fazer com que eles praticam e vivam a verdade, ao invés de serem enganados por aquilo que é falso. Tiago deixa clara esta bifurcação no caminho da vida do crente, ou daquele que foi chamado das trevas para a luz de Deus. E ele vai falar acerca da realidade de uma bifurcação no caminho desse crente. Por um lado, nós podemos escolher o caminho da sabedoria, ou seja, escolher a perspectiva de que devemos ver as circunstâncias como oportunidades para crescermos na fé e, portanto, nos alegrarmos nela, como nós falamos. Inclusive no verso 2 da carta aqui, ele vai dizer: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Tomar esse caminho nos leva, queridos, à vida. Mas por outro lado, podemos escolher também o caminho do pecado. E uma vez que fomos iluminados, tivemos a nossa mente renovada, nós devemos ver isso com muita preocupação ao escolhermos o caminho do pecado, ao escolhermos a perspectiva de satisfazer as nossas próprias cobiças. Porque, de acordo com a nossa natureza caída, seria a melhor escolha. E, inclusive, ele deixa claro isso no verso 14. Porque essa é a nossa natureza. Nós é que tentamos a nós mesmos. Nós é que somos iludidos por nossa própria cobiça. Nós é que somos frustrados por nossos próprios desejos. A nossa carne, meus irmãos, ela não vai escancaradamente nos oferecer ou nos prometer a morte. Pelo contrário, ela vai nos enganar, nos prometendo vida, principalmente quando nós decidimos atender os desejos corrompidos de forma cega, de forma a não analisarmos o contexto pelo qual nós já pertencemos, entendendo que nós pertencíamos a uma vida vazia, a uma velha vida, e que o Senhor nos tirou desta realidade para vivermos uma nova vida em Cristo Jesus. É por isso que Tiago ele vai dar ênfase a essa exortação. Meus irmãos, não vos deixeis enganar. A carne, ela vai nos dizer,
Entregue-se aos prazeres. Esta é a verdadeira recompensa da vida. Mas, meus irmãos, isto é uma mentira. Isto é um engano. A verdadeira consequência de seguirmos o pecado, ou de atendermos os nossos desejos, não é outra senão a morte, diz o verso 15. Então, como diz o texto, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Assim, a mente humana tende a justificar o pecado, atribuindo às circunstâncias externas ou até mesmo a Deus. E isso acontece desde o Éden. Quando Deus convoca Adão, o chama, Adão confessa a sua realidade, dizendo que ele estava nu, e por ele estar nu, ele se esconde. E Deus o questiona, dizendo: quem te mostrou que você estava nu? Porventura você comeu do fruto da árvore que eu te proibi comer? E Adão, ao invés de reconhecer o seu pecado, o seu erro e sua responsabilidade, ele joga a culpa na mulher e indiretamente em Deus, dizendo: a mulher que tu me destes, me deu do fruto e eu comi. Então nós vemos que essa falta de responsabilidade, ou de assumir a sua responsabilidade, ela vem acontecendo desde o Éden, desde os nossos pais. Então nós podemos ver aqui que o erro combatido é atribuir o mal a Deus ou duvidar de sua bondade. Com isso, nós podemos concluir que Tiago registrou até esse ponto, atendendo a confiança, apontando que a confiança em Deus, em sua natureza, é a melhor escolha que o homem pode fazer. Inclusive o Salmo 33, verso 11, vai declarar, dizendo que o conselho do Senhor permanece para sempre. Os intentos de seu coração são permanentes. Diz o texto: o conselho do Senhor permanece para sempre. Os intentos de seu coração, de geração em geração. Por isso nós precisamos incluir aqui a sábia escolha de vermos os sofrimentos, como já falamos, tendo eles como motivo para nos alegrarmos, porque eles são oportunidades, meus irmãos, de crescimento e maturidade espiritual. Tiago também vai focar a sua atenção na escolha pela humildade e na importância de evitarmos o pecado. Ou seja, Tiago está chamando os amados irmãos, os seus destinatários, a atentarem para o processo importante pelo qual o Senhor nos chamou. Estarmos humildes, evitando o pecado e assim participarmos desse processo que o Senhor nos inseriu, processo de santidade, processo de amadurecimento, processo em que passamos a adquirir discernimento do que é certo e do que é errado, e por isso nós vamos evitando o pecado, nos afastando mais e mais da velha natureza, nos aproximando mais de Deus e assim desenvolvendo a nova natureza em que Cristo nos chamou para viver. E assim, o apóstolo, ele nos exorta: não vos deixeis enganar, creiam na verdade a respeito do Pai das luzes. Por isso, meus irmãos, nós estamos aqui, ao encerrarmos esse primeiro ponto, nós estamos aqui diante da conclusão dos versos de 13 a 15. Analisando os anteriores, Tiago traz um alerta sobre o engano do mundo que rejeita a Deus. Ou seja, a partir do verso 16, ele não está começando um outro assunto, mas ele está finalizando o assunto que ele iniciou nos versículos de 13 a 15. Por isso nós precisamos, amados, estarmos alertas sobre a verdadeira ideia que nós precisamos ter de Deus, ou seja, evitarmos o engano acerca de quem Deus é. Em segundo lugar, nós precisamos atentar para a realidade
que está registrada aqui no versículo 17, que inclusive eu creio ser o ápice da ideia do que Tiago está trabalhando aqui. Ele vai dizer no versículo 17: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então ele nos chama a analisar, entendendo que todo o bem verdadeiro vem de um Deus imutável. Esta é a realidade que Tiago quer que os seus leitores estejam conscientes. A verdade é que toda dádiva, queridos, e todo dom perfeito vem de cima. Esta é a verdade. Deus é a fonte de toda boa dádiva, de todo dom perfeito. Nada do que a cobiça da nossa carne possa nos oferecer é uma coisa boa, ou deve ser considerado como bom. Nada do que a concupiscência da carne possa nos oferecer é um dom perfeito. Nada do que a carne ou o mundo possa nos oferecer pode se comparar às boas dádivas que descem do Pai das luzes. Pois aquelas que vêm do Pai das luzes, elas possuem as características de serem sempre as mesmas. E quando nós falamos assim, nós estamos apontando para detalhes ou características de uma estabilidade. Ou seja, não há instabilidade naquilo que vem de Deus, ou daquilo que o próprio Deus possa nos oferecer. Ou seja, elas não variam com o tempo ou estações, porque com Deus não há sombra de variação, como diz o texto. Deus é sempre o mesmo, declarou Moisés. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diz o texto, diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Ele registra isso no seu livro de nome Números, no capítulo 23, verso 19. Em particular, meus irmãos, ao dirigir-se aos destinatários da carta, como já falamos, irmãos amados, Tiago acentua que esta verdade, ela só é direcionada para crentes. Deus não traz boas dádivas para o ímpio. Deus direciona as suas boas dádivas somente para o crente. Aqueles irmãos crentes ali também foram descritos como amados, o que enfatiza o amor de Deus por cada um de seus filhos. E esse Pai, que é imutável, meus irmãos, é a fonte de toda dádiva, de todo dom perfeito. E quando Tiago declara todo dom perfeito, Tiago deixa claro que Deus, e somente Deus, pode conceder dons. O apóstolo Paulo vai afirmar isso claramente à igreja de Éfeso, quando ele diz: o Senhor subiu às alturas, levando o cativo ao cativeiro, ele concedeu dons aos homens. Aqui, o apóstolo nos falou sobre a liberdade daquilo que nos prendia e do caráter fundamental da unidade de fé e do serviço dos crentes como parte desta unidade para a edificação do corpo de Cristo, concedendo dons como ferramentas para o exercício da edificação desse corpo, que é a igreja. Portanto, meus irmãos, nós precisamos estar atento a essas verdades contidas na palavra de Deus. É por isso que nós, em todo momento que temos a oportunidade, incentivamos os irmãos a lerem a palavra, se alimentarem da sã doutrina do Senhor, porque é dela que vem o discernimento para compreendermos essas dádivas que só vêm do Senhor. Mas quando nós nos voltamos para esses dons, essa dádiva perfeita que só vem de Deus, nós precisamos entender que o sentido
o desejo do apóstolo é ressaltar que Deus age neste mundo através da igreja. E a igreja somos eu e você, o corpo de Cristo. E que essas pessoas recebem a graça de serem instrumentos de Deus, recebendo os seus dons, para que sejam usados como ferramentas eficazes na propagação do Evangelho e no crescimento do reino de Deus. E ao se referir ao que Deus concede como dádivas e dons, ele os caracteriza pelo adjetivo de perfeito, que no grego aqui é teleios, que traz a ideia de algo que já foi realizado, concluído. Portanto, Deus é descrito por Tiago como o doador de todas as coisas boas. E essas coisas boas, que são perfeitas, já falamos que ela procede somente de Deus. Ela desce do alto, ela vem do alto, ela vem do céu, que é a residência de Deus. E vem do céu para a terra, que é a residência dos seres humanos. Por implicação, queridos, o bem que o Pai dá emana de sua própria natureza. E ao conectarmos esta informação ao contexto local, essas boas dádivas incluem as boas consequências derivadas do crescimento que podemos obter através das provações. É somente através das provações que nós vamos ter a consciência daquilo que o Senhor nos chamou para fazer, identificando o dom que Deus nos deu. E a partir do momento que nós começamos a identificar esse dom, nós começamos a administrar melhor o nosso comportamento em meio às provações. Porque é para isso que o Senhor nos chamou. A olhar para a realidade, a olhar para as nossas adversidades, e olha que essas adversidades ainda não são resultado de perseguição contra a pregação do Evangelho. Mas que possamos olhar para essa realidade como uma escola que nos está preparando para que quando a realidade da perseguição vier, principalmente contra a pregação do Evangelho, nós estaremos preparados. Tiago também descreve a Deus como o Pai das luzes, o que ressalta a separação entre a natureza de Deus e o mal. Paulo afirma isso ao se defender diante do rei Agripa, ao relatar as palavras do Senhor Jesus, que foram ditas a ele no caminho de Damasco, descrevendo claramente essa posição de Pai das luzes. Atos do capítulo 26, verso 18, ao se defender Paulo diante do rei Agripa, ele vai declarar a seguinte verdade, transmitida a ele pelo próprio Cristo. Ele vai dizer, para abrir-lhes os olhos, para que se voltem das trevas para a luz e do domínio de Satanás para Deus, para que recebam o perdão dos pecados e uma herança entre aqueles que foram santificados pela fé em mim. Meus irmãos, a imagem do Pai das luzes é expandida e é destacada através da pureza de Deus, contrastando-a com as sombras. Embora essas sombras possam ser uma referência a um eclipse solar ou ao movimento do Sol ao redor da Terra, a imagem aqui é a de que as sombras tendem a se mover à medida que a fonte da luz se move. No caso de Deus, Ele é a fonte completa e imutável de toda a luz. Ele não produz sombras. Neste sentido, Deus é a fonte da verdade e de tudo que é bom, puro e imutável. Sendo este o caso de Deus, Tiago conclui seus pensamentos e registra que este entendimento gera a salvação de todos aqueles que nele crêem. Em contraste com o nascimento do pecado e da morte, conforme já vimos em Tiago no capítulo 1, verso 15, o Pai nos traz à luz como seus filhos, não por qualquer outro meio, mas por sua própria vontade em Cristo Jesus.
Tiago diz que isso é liberado pela palavra da verdade. Portanto, ao ouvirmos sobre a verdade da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, cremos e isso nos resgata dos nossos pecados. Essa é a principal dádiva, ou o principal dom vindo da parte de Deus. O maior milagre que Deus pode realizar na vida de um homem não é ressuscitar mortos. O maior milagre que pode vir na vida do homem não é ele ser curado de uma doença incurável, de uma cegueira. É por isso que Jesus Cristo dizia para aqueles a quem ele realizava milagres, falava para que ele não espalhasse aquilo, mas que mostrasse aquela realidade ao sumo sacerdote, como era ensinado pela lei. Porque, na verdade, Cristo não queria ser conhecido, digamos assim, pelos milagres que ele realizou. Porque esse não era o cerne do Evangelho. O cerne do Evangelho era que ele veio, nasceu entre os homens, sem pecado, viveu essa vida sem pecado, cumpriu o seu ministério, atendeu à vontade de Deus, morrendo a morte de cruz em nosso lugar, para que pudéssemos ter a vida eterna nele. Este é o cerne do Evangelho. A realidade de um milagre, por ensinamento do próprio Cristo, ela deveria vir depois da pregação do Evangelho. Então nós precisamos entender que o maior milagre, o maior dom enviado por Deus, vindo do Pai das luzes, como diz o texto, é a salvação deste mesmo homem por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus é a fonte confiável e constante de todo o bem, mesmo quando nós não conseguimos perceber isso. Em terceiro e último lugar, nós devemos atentar também que o maior bem é o de termos sido gerados pela palavra da verdade. O verso 18 declara essa realidade ao escrever Tiago, dizendo: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias de suas criaturas. Aqui, meus queridos, nós devemos atentar para um detalhe importantíssimo. A iniciativa foi totalmente divina. Está aqui registrado. O texto está dizendo, Tiago está falando, que foi segundo a sua vontade. Não foi nosso mérito, mas foi única e exclusivamente por sua graça. E o meio usado foi a palavra da verdade. O Evangelho que salva e transforma, tendo a seguinte finalidade: para que fôssemos como que primícias de suas criaturas, consagrados a Deus, representantes da nova criação. O novo nascimento, como já falamos, é o maior presente que Deus pode dar a um homem. E somente Deus pode dar a realidade do novo nascimento para o homem. Uma vida espiritual, uma nova identidade. Mas nós precisamos analisar o que Tiago quer quando ele afirma, dizendo, pela sua própria vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Assim como a criação foi trazida à luz, meus irmãos, pela palavra de Deus, também nós, como novas criaturas em Cristo, fomos trazidos à luz pela palavra da verdade. Cristo afirma que essa nova criação veio do alto. Ele afirma isto a João, ou em João, na verdade, afirmando para Nicodemos. O Evangelho de João, ou João sendo boca de Cristo, no capítulo 3, verso 3, ele vai começar da seguinte maneira, afirmando: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A palavra grega aqui, para nascer de novo, é anotem, ou seja, ela está carregada de um entendimento que aponta para algo que veio de cima, do alto.
O sentido é de que há na vida deste homem que nasceu de novo uma mudança radical no seu coração. E o imprescindível é que a mudança que descreve a realidade de um novo nascimento, ela vem de Deus. O homem não consegue, à semelhança do pensamento de Nicodemos, voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez. Mesmo falando dessa forma, Nicodemos, ele tinha consciência do que Cristo estava falando. Ele sabia que não há condição de um homem voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez. Mas Cristo está falando de algo muito mais profundo. Cristo está falando de uma mudança radical. E Ele é a palavra de Deus, e é pelo seu poder que fomos feitos nova criatura. Tiago afirma que Deus concebeu, na verdade, o novo nascimento, para que fôssemos uma espécie de primícias entre suas criaturas. As primícias eram a primeira parte das colheitas, como produtos frescos após um longo inverno. As primícias eram especialmente preciosas. No Antigo Testamento ou na antiga lei, há uma prescrição a respeito da festa das primícias, conforme Êxodo 23:16, o texto diz: guardarás a festa da cega, dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando recolheres do campo o fruto do teu trabalho. Ou seja, Israel recebeu a missão e a ordenança de oferecer ao Senhor os primeiros frutos da plantação logo após o inverno. As primícias eram frutos da terra que deveriam ser trazidos à casa do Senhor. Jesus é chamado das primeiras primícias daqueles que ressuscitarão. Assim como as primícias da colheita são as primeiras de muitas, assim também Jesus foi o primeiro de muitos que ressuscitou, atendendo a promessa a todos os que creem. Disse-lhe Jesus, João, no capítulo 11, verso 25 a 26, o evangelista declara: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Ao usar o termo primícia, Tiago fala diretamente aos seus leitores, os crentes judeus do primeiro século, e aos de hoje, o seu povo, a igreja. Com isso, o apóstolo expressa a expectativa de que haveria muitos mais no futuro que também creriam em Jesus e se tornariam seus filhos trazidos à luz pela palavra da verdade. Esta é a realidade que nos assiste hoje, meus irmãos. Nós somos resultados, somos esses primeiros frutos dessa palavra verdadeira que só vem de Cristo. Ele é a única fonte da dádiva real, da dádiva eterna. A partir deste ponto, meus irmãos, Tiago começa a enfatizar o próximo passo aos amados irmãos, que era ouvir a verdade, crer nela e agir de acordo com ela. Esse era o interesse de Tiago. E para concluirmos, meus irmãos, o bem não nasce do acaso, e nem das circunstâncias, e muito menos da natureza humana. Todo bem vem de Deus, o Pai das luzes, como diz o texto, pois nele não há mudança, muito menos na sua ação amorosa. A maior prova da bondade de Deus é a realidade em que Ele nos regenerou por Sua palavra. Em meio às provações e tentações, devemos nos lembrar, meus irmãos, que Deus sempre está conosco e Ele é bom. Devemos também rejeitar as ideias erradas sobre Deus. O Senhor nunca vai usar o nosso pecado para nos provar, para nos dar liberdade para permanecermos no pecado. Não, eu estou sendo provado por Deus, para que no final eu seja aprovado, usando o pecado contumaz que sempre nos acompanha. Não, nós precisamos abandonar o nosso pecado.
Nós precisamos lutar contra as áreas fracas da nossa vida, pedindo a Deus que nos fortaleça, para que o Senhor faça conosco o que Ele fez com o apóstolo Paulo. É na sua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. Ele nunca é o autor do mal. Devemos reconhecer que as boas dádivas em nossas vidas, elas vieram de Deus e sempre virão. Devemos valorizar o nosso novo nascimento como o maior presente de Deus, buscando a viver diante de Deus como suas primícias, refletindo a bondade e a luz de Deus nesse mundo de trevas. Que o Senhor possa abençoar a sua igreja, que o Senhor possa nos abençoar, nos dando sempre essa consciência de que fomos chamados para termos o discernimento de que em meio às provações o Senhor está nos aperfeiçoando. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida e que você tenha uma semana de vitória. Vamos orar?